integração de funções racionais por frações parciais. Esperamos que, ao fim desta videoaula, você seja capaz de resolver integrais de funções racionais por frações parciais, diferenciando a aplicação de fatores lineares da aplicação de fatores quadráticos. Bom, para resolver integração de funções racionais, nós vamos recordar um conceito de operações algébricas. Quando nós realizamos uma adição de frações, na verdade o que fazemos quando os termos são termos literais, termos algébricos, nós fazemos o produto desses termos para o mínimo múltiplo comum, de maneira a obter uma única fração. Bom, e se a gente quiser fazer o caminho inverso, sair dessa fração para voltar na soma de frações? Bom, esse caminho aqui é bem conhecido da educação básica. Porém, essa volta não é bem conhecida pelas pessoas. Por isso, a gente trabalha o conceito de frações parciais na resolução de integrais que contêm expressões como essa, frações que têm termos literais, onde a gente não tem uma fórmula específica definida para calcular essa integral. Então, a ideia é voltar para as frações, como uma parcela de soma ou de subtração, com o intuito de ter integrais mais simples de serem calculadas. Bom, a decomposição ela ocorre para fatores lineares e para fatores quadráticos. No caso de fatores lineares, para cada fator no denominador da forma ax mais b elevado a m, nós vamos decompor em n frações, ou seja, quantidade de frações equivale à ordem do expoente, de maneira que em cada uma das frações nós teremos uma potência do termo ax mais b, começando com 1, 2, até o índice m, que é esse expoente. A1, A2 e Am são constantes que precisam ser determinadas. No caso em que m é igual a 1, então aparece somente a primeira parcela da soma. Bom, então, para entender melhor esse conceito, nada melhor do que resolver um exemplo. Integral de dx sobre x ao quadrado mais x menos 2. A primeira coisa é decompor essa fração, de maneira que o denominador se torne um produto de dois fatores lineares. Veja que x ao quadrado mais x menos 2 é o mesmo que o produto de x menos 1 por x mais 2. Bom, a partir disso, como a gente viu na definição, então existe duas frações cujos denominadores são x menos 1 e x mais 2, e os numeradores são constantes a e b a serem determinadas. Como é que nós vamos fazer para encontrar esses valores de a e b? A primeira coisa é multiplicar o produto x menos 1 por x mais 2 a ambos os membros da igualdade. Fazendo isso, as devidas simplificações, o que nós obtemos? 1, nesse termo da equação, igual, o segundo termo da equação vai ficar o produto de A por x mais 2 mais o produto de B por x menos 1. Bom, agora a tarefa é agrupar os termos que contêm a variável x e os termos que são independentes, que são apenas constantes. Veja que nesse agrupamento, colocando x em evidência, nós vamos ter a mais b, e reunindo os termos independentes, teremos 2a menos b. Veja que no primeiro membro da igualdade, a gente tinha apenas 1, que é equivalente a 0x mais 1, já que 0 é elemento neutro da multiplicação. De maneira que o termo que multiplica x nesse membro, que é a mais b, é igual ao termo que multiplica x no outro membro da equação. No caso, é 0. E o termo independente é igual ao termo independente do outro membro. Assim sendo, a mais b é igual a 0 e
2a menos b, que é termo independente, é igual a 1. Aqui, a gente precisa resolver esse sistema de forma que chegamos aos valores de a igual a 1/3 e b igual a menos 1/3. Com base nesses valores, nós conseguimos fazer a decomposição das frações parciais e, nesse caso, é possível calcular a integral. Então, a integral que a gente deseja calcular, dx sobre x ao quadrado mais x menos 2, é o mesmo que a integral de 1/3 sobre x menos 1 mais menos 1/3 sobre x mais 2, dx. Isso vai ficar igual a 1/3 da integral de dx sobre x menos 1 menos 1/3 da integral de dx sobre x mais 2. Resolvendo ambas as integrais por substituição, nós vamos ficar com a primeira igual a 1/3 do ln do módulo de x menos 1, menos 1/3 da segunda, que é o ln do módulo de x mais 2, mais constante. Se trabalharmos a propriedade do logaritmo de um quociente, a gente pode transformar essa expressão em 1/3 do ln de x menos 1, do módulo de x menos 1, dividido por x mais 2, no caso, mais a constante. Outro exemplo, exemplo 2. Agora, nós vamos resolver essa integral. Veja que o termo já não é mais um termo constante, nós temos aqui uma função no numerador, mas a forma de resolução é a mesma. A primeira coisa é decompor o denominador em um produto de fatores. Para cada fator contendo um termo quadrático, nós vamos fazer a expressão x e a expressão x ao quadrado. Lembre-se daquele termo elevado a m, um termo linear elevado a um expoente m. No caso, nosso m é 2. Então, nós temos que, começando do 1 até o termo m, que no caso é 2. Duas frações. E uma fração com o denominador x menos 2, que é o outro termo. Muito bem. Forma de resolução é a mesma. Nós vamos pegar esse denominador, que é x ao quadrado, que multiplica x menos 2, e multiplicar ambos os membros da igualdade. Dessa maneira, fazendo as devidas simplificações, nós teremos 2x mais 4 igual a x, que multiplica x menos 2, mais b, que multiplica x menos 2, mais c, que multiplica x ao quadrado. O que a gente deve fazer agora é agrupar os termos que contêm a incógnita x e separá-los dos termos que contêm a incógnita, o termo independente. Também temos que agrupar os termos que contêm a incógnita x ao quadrado. Fazendo esse agrupamento, nós chegamos a esse resultado. Veja que no primeiro membro da igualdade não temos x ao quadrado, logo seu coeficiente é zero. E daí nós podemos montar o sistema. Coeficiente do termo quadrático igual a coeficiente do termo quadrático inexistente, então zero. Coeficiente do termo x, termo linear, igual a coeficiente do termo linear, que é 2 nesse caso. E termo independente igual a termo independente. Resolvendo o sistema, nós chegamos aos valores de a, b e c. Voltando à resolução da fração, então essa fração é igual a menos 2 sobre x mais menos 2 sobre x ao quadrado mais menos 2 sobre x menos 2. Se você quiser ver a validade dessa operação, basta você calcular a soma dessas frações que você constatará que o resultado é realmente a fração ao qual nós temos que resolver a sua integral. Bom, então nós calculamos a integral dessas frações parciais e chegamos a esse resultado. Tá? Fazendo operações aqui da propriedade dos logaritmos, nós chegamos a esse resultado final. Bom, então até o momento nós trabalhamos com a decomposição em fatores lineares. Agora nós falaremos da decomposição de fatores quadráticos. Para cada fator quadrático, veja aqui o termo quadrático, elevado a expoente m, nós vamos precisar de uma fração, m frações, aliás, parciais, começando
da primeira fração com o denominador igual a esse termo quadrático elevado a expoente 1, elevado a expoente 2, até a fração com o expoente m. E cada numerador vai ser um coeficiente A1 x1 mais B1, A2 x mais B2, AMx mais BM. Tá? Lembrando que A1, A2, AM, B1, B2, BM são constantes a serem obtidas, determinadas. Muito bem. Aqui nós temos um caso, né, de integral, onde, quando a gente faz a decomposição do denominador, nós temos aqui termos quadráticos. Tá? Veja aqui o termo quadrático x² mais 1. Muito bem. Então, nós vamos fazer essa decomposição, né? E, como a gente tem esse termo quadrático elevado a expoente 1, então nós vamos ter apenas uma fração para ele contendo bx mais c. O outro termo é linear. Se é linear, o numerador é uma constante A qualquer. Para resolver, seguimos aquela mesma lógica. Nós vamos pegar esse denominador, multiplicar em ambos os membros da igualdade, simplificar, agrupar os termos, né? Equivalentes, quadráticos, lineares, constante, de maneira, né, que nós chegamos a esse agrupamento, temos esse sistema para ser resolvido e chegamos, tá, nesses resultados para os coeficientes procurados. Aí nós substituímos nas frações parciais, tá, de maneira que nós possamos calcular, né, as integrais ao qual nós desejamos. Veja que aqui essa integral foi separada em duas integrais. Né? Como é uma soma e o mesmo denominador, nós podemos fazer essa separação. E os resultados, tá, aparecem aqui. Tá? O resultado da integral aparece nesse passo. Bom, agora mais um exemplo de decomposição em fatores quadráticos. Aqui o exercício já deu a colherzinha de chá de mostrar para a gente qual é a decomposição. Veja que o termo quadrático está elevado ao quadrado. Então, nós vamos ter duas frações para este mesmo termo. Uma, conforme falado na definição, com expoente termo quadrático com expoente 1, e outra com termo quadrático com expoente 2. Bom, nós vamos seguir a mesma lógica, multiplicar ambos os membros, agrupar, montar o sistema, achamos a solução do sistema e assim nós chegamos às frações parciais procuradas, de maneira que agora é possível calcular as integrais ao qual nós precisamos. Né? E aí são calculadas todas por substituição, de maneira que o resultado é este que aparece. Tá? ln do módulo de x mais 2 mais ln de x² mais 3, menos 2 sobre x² mais 3, mais constante. E assim nós encerramos a videoaula sobre integração de funções racionais por frações parciais.